Mas os meus tormentos já estão chegando ao fim. O Senhor está me dando a ajuda prometida. Vejo-a em dois sacerdotes, isto é, em Frei András e Padre Espoco. No retiro, antes dos votos perpétuos, pela primeira vez fui tranquilizada inteiramente. E mais tarde fui conduzida nessa mesma direção pelo Padre Espoco. Aqui cumpriu-se a promessa do Senhor. Quando fui tranquilizada e instruída sobre a maneira de como proceder nesses caminhos de Deus, o meu espírito alegrou-se no Senhor, e parecia-me que não estava andando, mas correndo. As minhas asas abriram-se para o voo e comecei a elevar-me até o próprio sol abrasador. E não hei de descer antes de repousar naquele em quem a minha alma mergulhou para sempre. Abandonei-me inteiramente à influência da graça. Quão grandes são as profundezas em que Deus desce na minha alma! Não recuo nem resisto, mas mergulho nele, como no meu único tesouro. Sou uma só com o Senhor. O abismo entre nós, Criador e criatura, como que desapareceu. Por alguns dias a minha alma ficou como que em êxtase contínuo. A presença de Deus não me abandonava por um momento sequer, e a minha alma permanecia numa contínua e amorosa união com o Senhor. Contudo, isso não me impedia de cumprir as minhas obrigações. Sentia que estava transformada em amor, toda incendiada, mas sem prejuízo. Continuamente estava absorta em Deus, que me atraía a si com tanta força e vigor que, por vezes, nem me dava conta de estar na terra. Durante muito tempo eu havia impedido a ação da graça de Deus e tinha medo dela, mas agora o próprio Deus, através do Frei András, afastou todos os obstáculos. O meu espírito voltou-se para o sol e floresceu em suas chamas para ele apenas. Já não compreendo. Interrompe e começa um novo pensamento em outro parágrafo. Desperdicei muitas graças de Deus, pois sempre temia que fosse ilusão. Embora Deus me atraísse a si com tanta força que, muitas vezes, não tinha condições de me opor à sua graça. Quando me via, de repente mergulhada nele, mesmo que quisesse inquietar-me, não podia. Tão grande era a paz que Jesus me concedia. E então ouvi na alma estas palavras: para que fiques tranquila de que sou eu o autor de todas essas exigências, eu te concederei uma paz tão profunda, que ainda que quiseres inquietar-te e ficar assustada, não estaria em teu poder fazê-lo, pois o amor inundará tua alma até ao ponto de que esqueceres de ti mesma. Mais tarde, Jesus deu-me um outro sacerdote, diante do qual mandou que eu abrisse a minha alma, embora a princípio o fizesse com um pouco de hesitação. Uma severa admoestação de Jesus produziu na minha alma profunda humildade. Sob a direção desse sacerdote, a minha alma progredia rapidamente no amor a Deus, e muitos desejos do Senhor foram concretizados exteriormente. Muitas vezes ficava refletindo sobre a coragem e a profunda humildade desse sacerdote. Oh, como é miserável a minha alma, que desperdiçou tantas graças! Eu fugia de Deus, e ele me perseguia com suas graças. Na maior parte das vezes, recebia graças divinas, quando menos as esperava. Mas, desde o momento em que o Senhor me deu um diretor espiritual, sou mais fiel à graça. Graças ao diretor espiritual e à sua vigilância sobre a minha alma, conheci o que é a direção espiritual e como Jesus a considera. Jesus me repreendia pela menor falta e fazia-me sentir que ele mesmo julga as coisas que eu apresento ao confessor, e toda falta contra ele atinge a mim mesmo. Quando a minha alma, sob a sua direção,
começou a sentir um profundo recolhimento e uma profunda paz, frequentemente ouvia na alma estas palavras: fortifica-te para o combate, várias vezes repetida. Jesus me dá a conhecer com frequência o que lhe desagrada na minha alma e muitas vezes censurou-me por coisas aparentemente tão insignificantes que, no entanto, tinham grande importância. Admoestava-me e exercitava-me como um mestre. Por vários anos foi ele mesmo quem me educou, até o momento em que me deu o diretor espiritual. Anteriormente, era ele próprio quem me dava a conhecer o que eu não compreendia. E agora manda que pergunte tudo ao confessor, e muitas vezes diz-me assim: eu te responderei pela boca dele, fica tranquila. Ainda não me aconteceu de ter recebido uma resposta contrária ao que o Senhor exigia de mim e que eu apresentava ao diretor espiritual. Algumas vezes acontece que Jesus primeiro me recomenda certas coisas e ninguém sabe disso. E quando me aproximo do confessionário, o sacerdote recomenda-me exatamente o mesmo. Contudo, isto não acontece com muita frequência. Quando, por muito tempo, a alma recebia muitas luzes e inspirações, e depois que os confessores a confirmaram na paz, tranquilizando-a quanto à origem delas, se o seu amor é grande, em tal caso, Jesus lhe dá a conhecer que é tempo de pôr em prática o que recebeu. A alma reconhece que o Senhor conta com ela, e esse conhecimento lhe dá forças. Ela sabe que, para ser fiel, muitas vezes terá que se expor a diversas dificuldades, mas ela confia em Deus e, graças a essa confiança, chega até onde Ele a chama. As dificuldades não a assustam, são para ela como o pão de cada dia. Absolutamente não a assustam, nem a intimidam, tal como o cavaleiro, estando continuamente em luta, não se assusta com o estrondo dos canhões. Está longe de assustar-se, mas presta atenção para saber de que lado o inimigo ataca, a fim de conseguir a vitória. Não faz nada às cegas, mas investiga, reflete profundamente e, não contando consigo mesma, reza com fervor e pede o conselho de cavaleiros experientes e sábios, e assim, procedendo, consegue quase sempre vencer. Porém, há ataques nos quais a alma não tem tempo nem de refletir, nem de pedir conselho, nem para mais nada. Nesse caso, tem de travar uma luta de vida ou morte. Algumas vezes, é bom refugiar-se na chaga do coração de Jesus, não respondendo nem mesmo uma palavra. Só por esse ato o inimigo já está vencido. Em tempo de paz, a alma se esforça da mesma forma que durante a luta. Deve exercitar-se e muito, porque do contrário não alcançará a vitória. Considero o tempo da paz como o tempo de preparação para a vitória. A alma deve estar sempre alerta. Vigilância. Mais uma vez, vigilância. A alma que reflete recebe muita luz. A alma distraída expõe-se à queda e não deve admirar-se quando cai. Ó Espírito Divino, guia da alma, sábio é aquele a quem exercitais. Mas, para que o Espírito Divino possa agir na alma, é preciso silêncio e recolhimento. Casa Generalícia da Congregação de Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, em Varsóvia, Rua Zitnia 39, onde ingressou Santa Faustina, aspecto atual após a reconstrução.